Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o Senhor escolheu outros 72 discípulos e os enviou 2 a 2 na sua frente, a toda cidade e lugar aonde ele próprio devia ir. E dizia-lhes: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso pedir ao dono da messe que mande trabalhadores para a colheita. Eis que vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem sacola, nem sandálias, e não cumprimenteis ninguém pelo caminho. Em qualquer casa que entrardes, dizei primeiro: a paz esteja nesta casa. Se ali morar um amigo da paz, a vossa paz repousará sobre ele. Se não, ela voltará para vós. Permanecei naquela mesma casa, comei e bebei do que tiverem, porque o trabalhador merece o seu salário. Não passeis de casa em casa. Quando entrardes numa cidade e fordes bem recebidos, comei o que vos servirem, curai os doentes que nela houver, e dizei ao povo: o reino de Deus está próximo de vós. Mas quando entrardes numa cidade e não fordes bem recebidos, saindo pelas ruas dizei: até a poeira da vossa cidade que se apegou aos nossos pés, sacudimos contra vós. No entanto, sabei que o reino de Deus está próximo. Eu vos digo que naquele dia Sodoma será tratada com menos rigor do que esta cidade. Os 72 voltaram muito contentes, dizendo: Senhor, até os demônios nos obedeceram por causa do teu nome. Jesus respondeu: eu vi Satanás cair do céu como um relâmpago. Eu vos dei o poder de pisar em cima de cobras e escorpiões, e sobre toda a força do inimigo, e nada vos poderá fazer mal. Contudo, não vos alegreis, porque os espíritos vos obedecem. Antes, ficai alegres, porque vossos nomes estão escritos no céu. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que pelas palavras do Santo Evangelho sejam perdoados os nossos pecados. Caríssimo irmão Gilmar, quero agradecer a oportunidade do convite feito para rezarmos juntos essa Eucaristia nesse dia que o Senhor fez para nós. Cumprimento também o Moisés, que tem pregado com intrepidez e coragem a poderosa palavra de Deus, não apenas pregado, mas testemunhado com a vida. Obrigado, meu irmão, pelo seu testemunho na Igreja de Jesus Cristo. A única e verdadeira igreja é essa. Amém. Cumprimento também a Patrícia, o Vitor e a Sofia, meus amigos, irmãos, filhos, lá de Belo Horizonte, que me acompanham também nesta missão. E a cada um de vocês, irmãos e irmãs da Renovação Carismática Católica desta diocese, eu tenho certeza o quão bem vocês fazem para a paróquia onde vocês estão presentes. Também as comunidades, novas comunidades, os servos que possam estar em nosso meio, todos sejam muito bem-vindos nesse dia que o Senhor fez para nós. Antes eu gostaria de saber, entre nós existe alguém que está tendo o primeiro contato com a renovação carismática nesse cenáculo,
que nunca participou de grupo de oração, a primeira vez que está num encontro da renovação carismática. Se você veio, levante a mão para eu saber se temos aqui. Tem uma irmã lá em cima, primeira vez. Deixa eu ver aqui no meio, tem mais uma irmã, um irmão. Que bom, que bom. Deixa eu ver do lado de cá que eu não olhei. Olha, sejam bem-vindos aí, os que vieram pela primeira vez. Os veteranos, nós vamos acolher esses irmãos que chegam com uma salva de palmas, não é? Como nós somos conhecidos. Eu vou descer, tá? Eu vou descer. Nós somos conhecidos como um povo que acolhe, um povo que fez a experiência com o Espírito Santo, e por isso sejam muito bem-vindos à nossa casa, vocês que chegam hoje. Eu desejo que cheguem para ficar, porque a renovação carismática é um lugar de ficar, porque aqui tem um encontro genuíno com o Espírito Santo, aqui tem um encontro genuíno com o ressuscitado, e nós somos levados ao colo do Pai. Esse Pai que nos foi apresentado na primeira leitura, queridos. A primeira leitura, Deus faz um afago através do profeta Isaías, dizendo que nos toma em seu colo e nos alimenta, nos dá o leite de sua glória. Quando o profeta, usando essa palavra rebuscada, nos úberes da glória do Senhor, é ali, no seio do Senhor, na proximidade, que nós somos alimentados. Portanto, Deus nos coloca em seu colo, nos aproxima de seu peito e ali nos dá carinho, e ali nos cura, e ali nos liberta, e ali vai fazendo com que nós possamos participar da sua vida, participar da sua história. O Senhor não nos deu o seu Espírito, Ele não nos chamou a sermos membros da renovação carismática católica para sermos meras estatísticas ou meros números da estatística. Foi para fazer a diferença. Ele nos glorifica com a glória de Jesus Cristo para sermos enviados e também anunciarmos a poderosa palavra de Deus. Fala para quem está do seu lado: há uma responsabilidade para você, há um propósito na sua vida. O Senhor te enche de sua glória, fala, para que você tenha coragem de anunciá-lo. Amém, queridos? Então veja bem, esse Deus que nos nutre com a sua glória, porque no sangue de Jesus Cristo nós somos comprados, na cruz de Cristo nós somos comprados, nós somos adotados por Deus, e essa adoção nos levou para o seu colo, para a sua vida, para participar da sua glória. Por isso Paulo diz que é na cruz de Cristo que nós nos gloriamos, e nós vamos entender isso daqui a pouco. Mas a liturgia nos chama ao envio. O Senhor, Ele nos abraça, nos acolhe, cuida de nós, zela por nós, para nessa cura que nós possamos também depois anunciá-lo. Ele deseja fazer conosco esse pacto, essa aliança, esse contrato de amor, de nos preencher com seu amor e sua glória, para depois levarmos esse amor às pessoas que estão lá nas nossas cidades, lá nas nossas comunidades, essa transformação que Deus fez na nossa casa, para também irmos ao encontro do outro. Lucas nos apresenta esse cenário daqueles homens que foram escolhidos pelo Senhor, 72 discípulos. Quando nós temos o contato com essa palavra, nós temos duas possibilidades. Os 12 apóstolos que o Senhor já havia escolhido, Ele chamou os que quis, nos diz isso também na palavra, foi para representar as 12 tribos de Israel, para anunciar a palavra do Senhor à comunidade em que foi chamada, eleita, como a nação para levar a luz aos povos. Os 72 fazem referência até então a 72 nações que existiam naquele tempo, que eram conhecidas, ou seja, para além de Israel. O Senhor também deseja que a sua glória seja levada, que a sua glória seja conhecida.
E ali ele instrui aqueles 72 para que eles possam ter uma missão frutuosa, para que quando eles entrarem na casa, na cidade, que ele possa desejar a paz daquele lugar, para que a paz sendo recebida, aquela cidade, aquela casa, aquele ambiente seja transformado pela glória do Senhor. E eu posso dizer que desde o momento em que eu entrei na cidade, o Gilmar estava nos acompanhando, eu compartilhei com ele a localização para que ele pudesse me instruir, me direcionar para onde eu iria. Desde quando eu entrei na cidade, ele ligou e disse: Padre, eu vi que vocês já entraram pelo portal aqui de Teófilo Otoni, seja muito bem-vindo. Naquele momento, eu me senti acolhido, e a paz que comigo estava no coração, ela também foi acolhida. Por isso, neste lugar, não porque eu vim, porque Jesus chegou antes de mim, aqui tem homens e mulheres que também querem viver essa paz, e por isso eu me senti em casa, porque na Renovação Carismática, a nossa família, onde eu estou, eu me sinto em casa, porque essa é a nossa identidade de acolhimento, uma identidade que transmite paz. Mas, queridos, a partir disso eu quero exortar a respeito de algo. Os nossos grupos de oração precisam retomar o caráter para o qual ele foi chamado por Deus, que é sermos apóstolos da efusão do Espírito Santo através do batismo no Espírito Santo. Mas o batismo no Espírito Santo não consiste apenas em orar em línguas, isso é o menor dos dons. O batismo no Espírito Santo está em nós assumirmos a nossa condição de católicos, de cristãos dentro da nossa igreja, de vivermos aquilo que a doutrina nos chama, de vivermos aquilo que a palavra nos instrui. Infelizmente, há muitos servos no grupo de oração que arrefeceram, que se acostumaram com aquele tempo da pandemia, e hoje, por mais que existem muitos influenciadores que nos ajudam na fé, mas isso não pode substituir a nossa presença física nas orações. Infelizmente, na nossa comunidade, isso não é apenas na Renovação Carismática, mas em toda a igreja. Depois que nós descobrimos que a evangelização também ela pode ser utilizada ou feita, anunciada através das mídias sociais, nós temos reduzido a nossa vida de oração àquele momento da madrugada, e nós não buscamos mais a presença real dentro do grupo de oração, de estar ali como irmãos, convivendo, já que o Senhor chamou os 72 e os enviou para ir anunciar. Agora ele fala para que nós precisamos voltar à nossa origem, precisamos sair da zona de conforto do nosso comodismo. É muito bom estarmos dentro da nossa casa, no nosso lar, rezando a missa, o rosário, acompanhando pessoas que nós admiramos, que têm palavras de vida eterna, que nos ajuda a construir uma consciência de humanos, de cristãos, de católicos. Mas, meu irmão e minha irmã, é na Santa Missa e nos grupos de oração presenciais que nós vamos realmente ter a possibilidade de santificar a nossa vida. Por isso, nós precisamos voltar a ser aquele povo aguerrido, aquele povo que anuncia a palavra do Senhor de porta em porta, mas antes de anunciar a palavra de forma verbalizada, precisamos testemunhar com a nossa vida. A nossa vida precisa ser uma Bíblia escrita na nossa humanidade, para que as pessoas tenham contato com o Senhor a partir do nosso testemunho, para que quando elas se aproximarem de nós, elas também se sintam nos úberes do Senhor, da glória do Senhor, no colo, se sintam acolhidos. Por isso o Senhor nos trouxe aqui, não para marcar um dia na agenda oficial da Renovação Carismática Católica desta Diocese de Teófilo Otoni, não. E não foi para você também fazer excursão da sua cidade e vir para aqui para encher esse ginásio. O Senhor trouxe a mim e a você aqui para nos conceder autoridade e poder, para depois voltarmos para as nossas paróquias e lá fazermos a diferença. Muito mais do que ficarmos aqui nesse ginásio, recebendo a glória e as graças
que têm sido derramadas desde quando começamos a rezar o texto. Passamos pelo momento de oração, de louvor, de pregação e agora na Santa Missa. Aqui é o lugar onde nós estamos como que um útero, sendo nutridos, sendo gerados homens e mulheres novos. E para o Senhor não há necessidade de um tempo grande, uma palavra basta para transformar. Para que saindo daqui não dá para ser o mesmo. Fala para quem está do seu lado. Depois desse cenáculo, você não pode ser o mesmo. Você não pode ser a mesma. Queridos, precisamos cobrar essa identidade, essa responsabilidade que está sobre nós. O Senhor disse a partir de Lucas, o evangelista no final, que concedeu a cada um de nós o poder de pisar a cabeça do mal, autoridade sobre os espíritos que tentam contra a sua casa. E o Moisés começava a pregação, e nesse momento eu ainda consegui estar, depois eu fui atender confissão, dizendo lá de Efésios 6,10, não é contra homens de carne que nós lutamos. O Senhor nos deu a autoridade de termos visão espiritual, audição espiritual, mas nós negligenciamos a autoridade que nos foi dada no nosso batismo e que o Evangelho do 14º domingo do tempo comum nos relembra. Nós negligenciamos, não consideramos, e por isso vivemos como que mendicantes da oração alheia, sendo que o Espírito de Deus também está sobre cada um de nós, e os espíritos maus precisam obedecer-nos não por nós, mas pela graça que age em nossas vidas. Mas o Senhor disse algo ainda muito mais poderoso, que a alegria dos discípulos não consistiria em serem obedecidos pelos espíritos maus, mas a alegria que deve jorrar do coração do verdadeiro discípulo é ter o seu nome contemplado na eternidade. Ali é o nosso lugar, queridos. O céu deve ser a nossa perspectiva, as nossas atitudes devem ser em direção a esse céu que o Senhor já comprou, já adquiriu por nós. E enquanto nós caminhamos nesta terra como peregrinos da esperança, e assim a igreja nos chama nesse ano de 2025, possamos produzir em nós frutos de santidade. Mas um santo não vai sozinho, ele leva outros que com ele convivem. Por isso o Senhor nos enche de sua glória para beneficiar-nos, não apenas a nós, mas também as pessoas que convivem conosco, na nossa casa, no nosso trabalho, no nosso grupo de oração, nos lugares onde Ele nos colocou. Precisamos ser discípulos. Ele não nos deu o Espírito Santo para sermos canais apenas dentro do nosso grupo de oração, restrito ao ambiente eclesiástico. O Espírito Santo nos foi dado para fazer a diferença na sociedade, para que tenhamos médicos cheios do Espírito Santo, professores, políticos cheios do Espírito Santo, homens e mulheres nas instâncias e camadas da sociedade que foram tocados, receberam o Espírito Santo e agora agem de forma nova. Mas para que esse homem novo, essa mulher nova surjam, precisa com que o homem velho e a mulher velha também morram. E o cenáculo é este lugar, é esse lugar de trituramento, este lugar de deixar de lado, para trás, aquilo que nos acorrentava, que não permitia com que o nosso olhar espiritual se abrisse, com que a nossa audição não estivesse aguçada para escutar profeticamente a voz do Senhor, a nos inspirar, a nos dizer o caminho a ser trilhado. O Senhor, Ele deseja fazer de cada um de nós, não é só do Gilmar, do Moisés, do Padre Rômulo, ou de uma outra liderança no seu grupo de oração, no seu coordenador, não apenas, mas todos nós somos convidados a assumir de forma definitiva o nosso caráter de cristão, de católico na nossa vida. Precisamos fazer com que essa cultura de Pentecostes esteja lá na nossa casa, através da vida de oração que a igreja já nos proporciona, que a igreja já nos diz que precisamos ter. Rezar o texto dentro da nossa casa, rezar a palavra na nossa casa. Ela não é para ficar aberta no Efésios 6,10 ou no outro salmo que vocês possam pensar que é poderoso. Se ela fica apenas aberta, mas ela não é vivida,
ela está apenas empoeirando e sendo um objeto de enfeite. É para transformar a nossa vida. O nosso cenáculo não pode ser apenas nesse dia de hoje, 6 de julho de 2025. O cenáculo precisa ecoar lá na nossa casa. A nossa casa precisa ser uma extensão de Pentecostes. E por isso, não dá mais para sermos covardes. Não dá mais, queridos. Para poder ficar esperando a graça acontecer e não fazermos nada, é preciso ter atitude. O Senhor enviou aqueles discípulos, concedeu sobre eles autoridade, para que eles pudessem abrir a boca e preparar o caminho do Senhor. Por isso Lucas disse, eles foram à frente de Jesus. Eles foram como precursores naquele momento, anunciando a salvação aos povos, dizendo que o reino de Deus está próximo, e Jesus é o próprio reino de Deus. Ele é o alto basiléu, assim nos diz. Ele é o reino de Deus que estava próximo, estava chegando. E eu digo para vocês que se Jesus é o reino de Deus, Ele está no meio de nós, porque nós dizemos, o Senhor esteja convosco. O reino de Deus está no nosso meio. O reino de Deus acontece na nossa vida. E por isso precisamos tomar posse desse reino para levarmos aonde o Senhor nos chamou a sermos discípulos. Eu dizia, quando cumprimentava-os, que eu fiz no domingo o último ano de padre. Dos 17 até os 34 anos, eu fui concursado da Companhia Energética de Minas Gerais, da CEMIG. Eu trabalhei na CEMIG por 17 anos. E ali na CEMIG, eu que era um eletricista no primeiro momento, depois eu fui pregoeiro, trabalhava com licitações. Eu entendia que o negócio da CEMIG é levar energia elétrica aos mineiros. Mas houve um determinado momento na minha vida que Deus, Ele queria algo mais. Eu não conseguia entender, ainda resisti. Mas eu consegui perceber que o Senhor queria que a luz verdadeira que eu levasse fosse a luz do Espírito Santo, fosse o próprio Deus. E ali Ele começou a fazer um chamado ao sacerdócio. Mas quando eu fiz toda uma retrospectiva da minha vida, e eu pude ver uma criança depressiva, uma criança complexada, traumatizada pelas questões sociais da vida, eu me sentia pequeno demais, inferior demais, não olhava no olho das pessoas para conversar, tinha medo de ser rejeitado. E ali eu conheci o grupo de oração Água Viva, que acontecia todos os domingos às 9 horas da manhã, na minha cidade natal, em João Molevade. Eu sou natural de João Molevade. E ali naquele grupo de oração, ainda com 16 anos de idade, eu fiz essa experiência. E aquela criança, aquele adolescente que tinha muitas limitações, que não olhava no olho das pessoas, ele foi transformado por algo que não havia explicação. Porque o batismo do Espírito Santo, quando ele aconteceu na minha vida, eu repito, muito mais do que orar em língua, ele mudou a minha perspectiva. E eu fiz uma caminhada dentro deste grupo de oração, pois eu fui transferido para Belo Horizonte. Ali em Belo Horizonte, continuei vivenciando a espiritualidade da renovação carismática católica. Me desliguei da CEMIG em 2019, fiz o processo formativo, para que no dia 29 de junho de 2024, do ano passado, pelas mãos do arcebispo Dom Valmor, eu fosse instituído como padre da Igreja Católica Apostólica Romana. Eu digo para vocês, queridos, que os nossos sonhos são pequenos, a nossa visão acerca de nós mesmos é limitada, nós às vezes somos autossabotadores, sabotamos a graça de Deus em nós. Mas a partir do momento em que nós tomamos posse de quem nós somos, eu gosto muito de falar sobre Santa Teresinha numa frase que ela diz: eu sou aquilo que Deus pensa de mim. E nós precisamos conhecer as frases dos santos da nossa igreja que nos inspiram, porque tem pastor utilizando frase de santo como se fosse uma inspiração dele. Não, eu vi um pastor aí de uma igreja famosa em Belo Horizonte dizendo: eu sou aquilo que a Bíblia pensa a meu respeito. Olha, essa frase é familiar. Me recordei que Santa Teresinha falou primeiro. Ou seja, até os irmãos protestantes estão se curvando e sabendo que aqui dentro é o lugar da verdade,
é o lugar onde Jesus Cristo realmente opera a sua glória. Quando eu e você aplaude, então é para o Senhor. Aqui é o lugar onde está a verdade. E aí a gente fica olhando para fora, querendo entender de onde vem, quando já está em nós a glória que o Senhor nos colocou. E quando nós tomamos posse de quem nós somos, nós continuamos nos gloriando na cruz de Cristo, mas nós sabemos que somos vasos frágeis, mas carregamos em nós algo que é precioso, que é a poderosa palavra de Deus. Então eu esqueço a cor da minha pele, eu esqueço a minha classe social, porque eu já não sou negro, grego, molevadense, belo-horizontino, eu sou um padre da igreja, cheio do Espírito Santo, e preciso com que as pessoas conheçam esse Espírito Santo. Você também precisa tomar posse daquilo que você é. Você precisa tomar posse do que o Senhor te constituiu, meu amado e minha amada, para que o seu grupo de oração, para que a sua família, para que os seus amigos, eles sejam alcançados pelo Senhor. Mas eu digo a vocês, nem sempre nós seremos acolhidos. Essa é a mensagem da igreja. Nós vamos ter cruz, nós vamos ter sofrimento, nós vamos ter barreiras a serem transpostas, mas não estaremos sozinhos, porque Ele nos enviou e é Ele quem nos sustenta. Nós vamos ter momentos que vamos bater na porta e pode não ter um amigo da paz ali, como o Lucas nos disse, mas isso não pode ser motivos para recuarmos, para desistirmos. O Senhor te trouxe aqui para reavivar o seu ministério. O Senhor te trouxe aqui para eletrizar o seu ministério, derramar sobre mim e sobre você uma porção dobrada do seu Espírito, para que você nunca mais esqueçamos a quem nós pertencemos, de quem nós somos posse. Quando nós descobrimos qual é o propósito de Deus em nossa vida, como discípulos, missionários, como apóstolos da efusão do Espírito Santo, como a renovação nos convida a ser, queridos, ninguém nos detém, ninguém nos paralisa, porque nós somos homens e mulheres renascidos do Espírito Santo. E como resposta a essa palavra do Senhor, quero convidar o Ministério de Música, para que possamos juntos rezar através dessa música, dizendo: eis-me aqui, Senhor, dá-me um coração semelhante ao teu, transborda a minha vida, Jesus. Eu quero ser um homem diferente, uma mulher diferente. Eu quero tomar posse do discipulado que o Senhor instituiu e me deu autoridade para isso. Eu quero sair do abatimento espiritual, Senhor. Eu quero sair da pequenez espiritual para o crescimento que o Senhor me proporciona e que o Senhor garante. Se eu tiver fé, eu vou ver a tua glória. Fica de pé. Já começa a ficar de pé e vai começando a rezar depois de ter ouvido a palavra de Deus. Responda para Ele, se você deseja também ser esse discípulo que vai à frente anunciando, para que a obra do Senhor venha acontecendo depois da sua palavra semeada. E a sua palavra nos diz São Francisco de Assis: vamos pregar o Evangelho, se necessário, vamos usar as palavras. É com a nossa vida e a nossa atitude, o nosso testemunho, que as pessoas precisam saber que Jesus Cristo vive e é o Senhor. Por isso essa música vai ser para mim e para você uma resposta de oração, que possamos cantar com a nossa alma, já que a glória do Senhor preenche toda a terra. Aclamai o Senhor, ó terra inteira, aclamai o Senhor, ó cenáculo. É o momento de aclamarmos o Senhor nosso Deus mais uma vez, expressando o nosso desejo de assumir a autoridade e o poder que Ele nos conferiu. Não foi o Padre Rômulo que conferiu a vocês autoridade e poder, não foi o Gilmar, não foi o Papa Leão XIV, não foi o Moisés, por mais queridos que possam ser esses em nossas vidas. Foi o próprio Deus quem nos deu o seu Espírito Santo. Não envergonhemos, não recuemos, não tenhamos medo de ser obra de Deus nos lugares onde Ele nos colocou. Por isso, já na sua oração, que se estenda como essa canção, e depois nós oraremos o Espírito, permitiremos com que a liberdade do Espírito possa nos mover, nos conduzir para onde Ele quiser. Seja livre no Espírito, mas canta com a sua alma,
com a sua vida, como quem acredita, como quem toma posse, como quem acolhe a poderosa palavra de Deus em sua vida e em seu coração.